Bem, eu queria começar pelo Papa que veio do fim do mundo. É que eu receio que a nossa sensação é que ele chegou ao fim do mundo. Claro que para nós é talvez o nosso egoísmo tradicional de continente considerado desenvolvido. Se calhar, digamos, os nossos níveis de bem-estar globais, comparados com os da América Latina e de outros continentes, ainda são mais elevados. Mas também, como há pouco, de alguma forma, o professor Vera Cruz dizia, já estamos muito longe daquilo que era uma expressão usada pelo Alain Menck, que a Europa é um pequeno canto do paraíso. E o que é certo é que esse pequeno canto do paraíso ainda faz com que as pessoas arrisquem a vida para cá chegar. E o que é que vão encontrar aqui? Vão encontrar uma Europa que, sobretudo a partir da introdução do euro, como notava já em 1995 o grande historiador Jacques Le Goff, é uma Europa em que as cidades estão juncadas dos cadáveres dos vencidos da exclusão. Nós pensamos na exclusão como um fenómeno 2, e é verdade que se agravou em termos dramáticos, mas a exclusão vem de trás, a exclusão seguramente foi fortemente reforçada pelo euro. Eu devo dizer que, recentemente, um grande amigo meu, o conselheiro Ernesto Cunha, fez-me chegar um texto de uma escritora portuguesa, Hélia Correia, que me tocou profundamente e que creio que tem muito a ver com aquilo que sentimos nos nossos dias. E que diz qualquer coisa deste género. Parece às vezes que o cenário de ficção científica assentou no planeta atual, que criaturas mais ou menos humanoides nos conquistaram pelo interior e desapoderaram-nos de tudo, esperança, dignidade e alegria. Segue, o texto é muito longo, aconselho vivamente a sua leitura, permite-me ler ainda um pouco mais. A nitidez que existia nas velhas ditaduras, os claramente vistos bem e mal, a ausência de dúvida nas causas, os perigos a que o corpo se arriscava, alimentavam plenamente a alma. Não era porque o inimigo tinha um rosto que a resistência se tornava articulada com a própria vida como uma moral. Não tinham rosto os espiões da PIDE. Havia nomes, sim, mas também temos nomes agora. A diferença é que o novo poder não ameaça diretamente com a prisão e com a tortura. Por um reflexo quase biológico, a violência, o assassinato, o corte da estrutura vital cria mais vida. Era esse o princípio que levava uma revolução a triunfar. O grande golpe agora dirige-se à alma. O meu sentido, da Hélia Correia, de alma, é o que vem da ânima latina, claro está. A instilação da vida que nos torna ativos e pensantes. Qualquer torcionário aprende cedo que a alma não se tira com a faca, mas com manobras de desorientação e abatimento. O sopro anímico extingue-se depressa, bem mais depressa que o bater do coração e sem sujar. Desanimados, eis a nossa condição, bem mais difícil de remediar do que a de meros oprimidos, pela diferença que existe entre ter ânimo e não ter ânimo. E é neste ambiente de não ter ânimo que surge esta mensagem fortíssima do Papa Francisco, e queria tornar claro que concordo totalmente com o Francisco Louçã e com o Eduardo Vera Cruz, quando a considero inovadora, quando creio que ela, obviamente, encontrando referências no passado, dá um salto diferencial, um salto que é talvez permitido pelo fim do coletivismo, e que é o de colocar as questões não em termos do que é preferível, o socialismo ou o capitalismo, tema mais ou menos sempre presente nas encíclicas, para saber o que é decente fazer. E, curiosamente, lembrei-me de outra escritora portuguesa, essa seguramente católica, Francisco Louçã, Sofia Melbrenner Anderson, quando dizia: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E é isto precisamente que o Papa faz. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Temos que dar testemunho. E vimos a forma como o Papa dá esse testemunho, na belíssima exortação que é Evangelii Gaudium, mesmo nas partes que não respeitam exclusivamente àquilo que me interessou hoje, que é a mensagem económica e social. Quando ele nos alerta para que o grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada.
Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa haver espaço para os outros. Já não entram os pobres. A vida que vivemos hoje não é a vida que muitos acreditaram que Deus lhes tinha reservado. Não é a vida que muitos pensaram que tinham construído através da sua luta e do seu trabalho. Não é a vida que muitos pensaram que resultaria da globalização e do contato mais fácil entre as diferentes populações. Nem a vida que a queda do muro de Berlim deveria ter prometido ao terminar com o período da Guerra Fria. E aquilo que surgiu foi, por qualquer razão que não consigo explicar, a classe política não esteve, de fato, à altura de encontrar respostas para os novos desafios. E quando todos nós já desesperávamos da capacidade dos políticos para nos guiar na estrada de Damasco, especialmente depois das peripécias recentes do presidente Hollande, cuja inconsistência nos amores não me interessa especialmente, mas a inconsistência política, essa sim, uma vez que nos deixou mais desarmados e mais incapazes de construir uma alternativa àquilo que se passa. E a alternativa para aquilo que se passa, a voz que mais nos apela a criá-la é do Papa. Já foi aqui tantas vezes recordada a bela expressão da economia que mata, do mandamento não matar, como colocando um limite àquilo que pode ser feito. Permitam-me que leia um pouco mais do que o Papa diz a este respeito. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é descida de 2 pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população vêm-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco, sem saída. Foi aqui muito bem recordado pelo Sr. Dom Manuel Clemente 2 gestos emblemáticos do mandato do Pontifício. A ida a Lampedusa, a ilha maldita, a ilha leprosa, a ilha de quem ninguém quer saber, a tal ilha onde os pobres desgraçados a quem foi vendida a ideia do pequeno canto de paraíso para onde se podiam dirigir, acabam em campos de concentração. Puxou uma palavra, campos de concentração, acho que não é excessivamente errada, quando vemos o tratamento a que são sujeitos nestes campos. E presto a minha homenagem, apesar de tudo, aos habitantes da ilha de Lampedusa, que têm tido um comportamento globalmente digno. E o que é que o Papa vai dizer a Lampedusa? Vai dizer esta coisa espantosa. Perdemos o sentido da responsabilidade fraterna. Esquecemos de chorar, esquecemos de como chorar os mortos no mar. Ninguém chora estes mortos. E serve isto para resgatar a globalização da indiferença. Mas 3 meses passaram e mais um navio ou coisa semelhante caiu, mais 100 pessoas morreram e o Papa Francisco voltou ao tema usando as palavras que todos evitam. Falando de paz e da desumana crise económica mundial, que é um grave sintoma de falta de respeito pelo homem, não posso deixar de recordar com grande dor as numerosas vítimas do enésimo trágico naufrágio de hoje ao largo de Lampedusa. Ocorre-me a palavra vergonha. É uma vergonha. E durante a oração do Ângelus, o Papa foi ainda mais longe e recordou o drama dos imigrantes e dos refugiados, forçados ao exílio, como de resto foi a Sagrada Família em fuga do Egito. Citando o Evangelho, Francisco lembrou a multidão na Praça de São Pedro que José, Maria e Jesus experimentaram a situação dramática dos refugiados. Uma impressão de medo, de incerteza e de privatização, para acrescentar que, infelizmente, hoje, milhões de famílias podem rever-se nesta triste realidade e lamentar que estes refugiados não tenham sempre direito a uma casa, respeito e reconhecimento dos seus valores. E foi noutra ilha italiana, como nos recordou Dom Manuel Clemente, a Sardenha, o ex-libris do Jet Set, que Francisco I, rompendo o cerimonial todo, se dirigiu aos desempregados
e referiu o sofrimento que é a falta de postos de trabalho que conduz, e diz ele, perdoai-me se sou um pouco brusco, mas digo a verdade, a sentir-se sem dignidade. Quando não há trabalho, não há dignidade. E este é um tema que não podemos ignorar. O que é uma pessoa não ter trabalho? O que é o efeito que tem sobre as famílias destas pessoas, sobre os filhos destas pessoas, a humilhação de ver os pais sem trabalho? Já não falo da privação material, mas a ideia de que se tornaram inúteis, que se tornaram descartáveis, para usar mais uma vez uma bela expressão do Papa Francisco. Entretanto, esta bela exortação tem sido objeto de várias análises. Uma que já passou aqui, se é de pura continuidade ou não com as anteriores encíclicas. De fato, acho que provavelmente as novas circunstâncias criam um mundo em que é possível pensar não a partir de esquemas já desenhados, do socialismo e do capitalismo, e isso facilitará a ultrapassagem das anteriores. Depois, a questão de saber se, de fato, o Papa é capitalista ou socialista, com, por exemplo, a Forbes a defender que se trata, enfim, de um perigoso comunista que quer fazer a redistribuição destruidora da riqueza. E, enfim, são inúmeras as posições que têm sido assumidas e que representam alguma perda de energia para aquilo que é essencial. Eu queria sublinhar um último ponto, é que há um sítio onde o Papa não foi. O Papa foi a Lampedusa, foi à Sardenha. O Papa não foi a Davos. No entanto, o Papa foi convidado para ir a Davos, o que é uma grande novidade, porque o Papa, Davos, como sabem, reúne toda a elite financeira e política mundial. Manda a verdade que se diga que nos últimos anos tem conhecido uma certa evolução, convidam os economistas heterodoxos, Stiglitz, várias pessoas já andaram por lá, mas continua a ser o símbolo da riqueza por excelência. E, portanto, não é suposto ser um sítio onde um Papa vá. Mas o impacto que este Papa conseguiu criar levou a que houvesse uma grande tentativa de o conduzir até Davos. Ele não foi, fez-se apresentar, salvo erro, pelo Cardeal Max, justamente. Marx? Taxa. Peço desculpa. E o que é interessante é que, mesmo não indo, ele manda uma mensagem fortíssima para o encontro de Davos. Ele dirige a todos as suas bênçãos, as maiores felicidades para as famílias, reconhece a importância das inovações e do progresso, tal como já o fazia na exortação, mas depois apela a que em Davos sejam capazes de descobrir a forma de construir um mundo diferente, um em que não seja a humanidade a servir a riqueza, mas a riqueza a servir a humanidade. Este conjunto de palavras que Francisco I foi deixando em Cagliari, em Lampedusa, em Davos, calam fundo no coração de católicos e de laicos, acho eu, e levam a que muitos pensem que a luz que iluminou a sua juventude com João 23 está de volta. Há depois a questão de saber se o Papa é um puro fenómeno efêmero, um fenómeno que vai desaparecer, se terá a capacidade de manter esta coragem de inovação, de permanência, a energia que é preciso para manter, mas, enfim, tudo nos leva a crer que sim. O que é que gostaria de deixar como ideia final? A ideia que eu não sei se o Papa foi ouvido em Davos, mas sei que o Papa é ouvido por muita gente. Todos sabemos que as mais insuspeitas revistas, Rolling Stone, a New Yorker, outras menos suspeitas, a Time, toda a gente fez capa do Papa. E esta enorme unanimidade, não é que ela já não se tenha verificado em torno de pessoas que depois, de alguma forma, vieram a desiludir, mas deste caso, enfim, arrisco, de vez em quando temos que arriscar, que não seremos desiludidos. E, para voltar ao belo texto da Hélia Correia, temos aqui condições para deixar de ser desanimados. Aquilo que há que fazer é aquilo que está nas nossas mãos. E é, afinal,
isso que o Papa nos pede que façamos. Muito obrigado.